Jeremias 29, do 10 até o versículo 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa e bendita palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como palavra introdutória da nossa aula, do nosso tema hoje pela manhã, convém que nós falemos, ou que nós possamos dizer uma afirmação que tem toda a base, tem toda a segurança, porque a gente vê no sentido mais prático essa realidade sendo confirmada nas Escrituras Sagradas. E que frase é que nós queríamos iniciar a nossa aula hoje pela manhã? É a seguinte frase: quando Deus nos faz exigências, Ele garante bênçãos àqueles que obedecem às suas exigências. Quando Deus nos faz exigências, Ele garante bênçãos quando nós atentamos para essas exigências em relação às nossas vidas. Nós podemos dizer, irmãos e irmãs, que na sua bondade, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele, Deus, não só nos ordena que nós andemos, que nós trilhemos no caminho da retidão. Para quê? Para que nós possamos agradá-lo e também para que nós possamos nos livrar do mal. Mas também, quando Deus Ele nos dá ordem, ao dar essas ordens, Ele reserva bênçãos quando nós fazemos essa escolha, quando nós fazemos essa opção de obedecer aquilo que Deus exige, aquilo que Deus Ele requer de nós. Então, esse é um princípio que a gente pode observar na palavra de Deus. Em cada uma das exigências, em cada uma das ordens, em cada um dos mandamentos que Deus nos dá, ao nos submetermos a essas ordens, a essas exigências, a esses mandamentos, Deus, com toda certeza, Ele reserva bênção para cada um de nós. Quando nós pensamos no tema da oração, no seu sentido mais específico, quando nós pensamos no tema da oração comunitária, que é essa oração em conjunto que nós fazemos enquanto povo de Deus, nós percebemos que essa regra, ela permanece, que esse princípio, ele permanece válido. Por quê? Porque quando Deus ele vem através da sua palavra, quando Deus ele vem a nos ordenar, para que nós possamos, meus irmãos, para que nós possamos, minhas irmãs, orarmos juntos, orarmos em conjunto, uma vez que nós fazemos isso, uma vez que nós nos submetemos a essa ordem de Deus, especificamente falando, Deus ele também vai garantir inúmeras bênçãos, inúmeros benefícios a nós, enquanto povo de Deus, a nós, enquanto igreja sua, aqui na terra. Foi por isso que certa autora, acerca da exigência e acerca das bênçãos que Deus ele tem reservada para nós, quando nós oramos e oramos juntos, certa autora, ela disse o seguinte, abro aspas para ela: Deus nos faz promessas. Tendo ordenado que orássemos juntos, Ele promete nos beneficiar quando obedecemos. Eu vou repetir. Deus nos faz promessas. Tendo ordenado que orássemos juntos,
ele promete nos beneficiar quando obedecemos. Então, é esse princípio que nós estamos a colocar, dessa relação direta de obediência e bênção, obediência e benefício da parte de Deus, da parte do Senhor. Isso no sentido geral, mas também no sentido específico, no sentido mais detalhado, quando nós oramos e oramos enquanto igreja, quando nós oramos e oramos enquanto povo de Deus, quando nós desenvolvemos esse hábito de nos unirmos em oração enquanto povo do Senhor aqui neste mundo. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos concluir não só essa série de estudos que nós tivemos acerca da oração, mas como consequência nós vamos concluir esses 3 últimos estudos que nós fizemos em relação à oração e à oração comunitária. E hoje, no sentido específico, a nossa proposta, o nosso objetivo é observar os benefícios, as bênçãos que Deus ele reserva, que Deus ele garante para o seu povo quando este povo se reúne para orar. E eu queria que essa verdade ela pudesse calar e calar profundamente aos nossos corações. Nós vimos, meus irmãos, nós estudamos, minhas irmãs, na semana passada, várias ordens, vários preceitos, várias ordenanças que Deus nos dá em sua palavra, para que a gente possa ter uma vida conjunta, para que a gente possa ter uma vida comunitária de oração, ou seja, para que nós possamos nos unir a outros que professam a fé cristã e assim juntos buscarmos a presença de Deus. Isso não é algo inventado, não, isso é algo que Deus ordena na sua palavra, e ao fazer isso, ao nos ordenar a orar juntos, Deus ele reserva, ele separa inúmeras bênçãos, quando assim nós agimos, quando assim nós procedemos. Então veja, se já é bom, no sentido individual, buscarmos a presença de Deus, orarmos ao Senhor, termos uma vida e vida de oração, porque ao fazermos assim, Deus nos abençoa, melhor ainda é podermos perceber, melhor ainda é podermos experimentar que quando nós ampliamos o nosso aspecto de oração, não só orando individualmente, mas também orando comunitariamente, Deus também, ele nos dá, ele nos reserva outras tantas bênçãos para a nossa vida, não só em termos de vida individual, mas para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja, para a nossa vida, irmãos e irmãs, enquanto comunidade do Senhor aqui neste mundo. Então, nós queríamos encerrar essa série de 3 estudos acerca da oração, e no sentido específico desses 3 últimos estudos acerca da oração comunitária, considerando o seguinte tema, considerando o seguinte assunto: promessas de Deus ao orarmos juntos. Promessas de Deus ao orarmos juntos. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, se nós fôssemos atentar para todas as promessas que Deus ele tem reservado para mim, para você, para nós, enquanto povo de Deus, quando nós comunitariamente buscamos a sua presença, nós precisaríamos mais de um estudo para podermos fazer isso. Então, eu vou tentar sintetizar ao máximo, e hoje pela manhã, pelo menos considerar 2 dessas bênçãos, 2 dessas promessas, se não der tempo, pelo menos uma, para que ela pudesse, de fato, ficar gravada nos nossos corações. Para quê? Para que nós tenhamos a nossa atenção chamada para esse benefício que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa caminhada cristã, que é o benefício que nós usufruímos quando a gente se junta com o povo de Deus para orar. E o nosso objetivo é justamente esse: nos estimular, nos motivar a estarmos com outros irmãos, a podermos dedicar tempo às reuniões de oração da nossa igreja, para que a gente possa também ter essa vida comunitária de oração, e ao termos essa vida comunitária de oração, nós possamos experimentar as bênçãos e os benefícios de Deus para a nossa vida. Enquanto cristão, se nós fizermos uma pergunta a cada um de vocês que aqui está: você quer ser abençoado? Você quer gozar da plenitude das bênçãos do Senhor? Com toda certeza a resposta será sim, sim, sim. Contudo, a gente deve observar:
que as bênçãos de Deus, elas estão atreladas à nossa sujeição, à nossa obediência à sua palavra. E se nós queremos experimentar toda sorte de bênção do Senhor, esse aspecto ele não pode jamais ser negligenciado na nossa vida. Eu devo orar sozinho? Sim. Eu devo orar junto com a minha família? Sim. Mas também eu devo orar junto com os meus irmãos, para que assim essas promessas de bênçãos, essas promessas de benefícios, elas se tornem reais na nossa vida, se tornem reais na vida da nossa igreja e acima de tudo, Deus, irmãos e irmãs, Ele venha ser glorificado em nossas vidas. Mas aí permanece a pergunta, mas aí permanece a indagação: quais são as bênçãos? Quais são as promessas? O que é que Deus tem reservado? O que é que Deus tem preparado para o seu povo, quando o seu povo o busca junto em oração? Em primeiro lugar, Deus ele tem preparado avivamento e renovo espiritual. Em primeiro lugar, Deus ele tem preparado avivamento e renovo espiritual. Eu queria ler 2 textos com vocês a partir de agora, para que a gente possa iniciar a abordagem desse ponto. Abram, por favor, um texto que a gente já leu várias vezes, mas eu queria lê-lo novamente, a fim de que essa verdade possa ficar gravada no nosso coração. Abra aí, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e também o versículo 14. E já podem até deixar a Bíblia aberta em Jeremias 29, que eu vou voltar para o texto novamente. Vou pegar esses 2 textos nessa parte introdutória. 2 Crônicas 7, 13 e 14. E depois a gente vai para Jeremias 29, verso 10 até o verso 13. Irmãos e irmãs, olhem só o que nos diz aqui o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. E atentem para o que Deus nos ensina aqui em termos de oração comunitária e tudo aquilo que envolve a oração comunitária, a oração do povo de Deus aqui na terra. Diz o seguinte: se eu cerrar os céus, falou Deus a Salomão, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, situação aqui de desgraça, em decorrência do pecado da nação, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não só no sentido físico, mas também a cura no sentido espiritual, da restauração. Então veja que aqui, ao inaugurar o templo, a casa do Senhor, Deus já havia feito essa promessa. Mesmo que o meu povo peque, erre, se desvie dos meus caminhos, e com isso eu traga juízo sobre eles, sobre o meu povo. Mas se esse povo, aqui não no sentido individual, aqui não no sentido particular, mas se o meu povo como nação, como povo de Deus, como povo da aliança, como era Israel na dispensação do Antigo Testamento, se voltar para mim, em minha casa, me buscar, orar, clamar o meu nome, então eu vou ouvir o clamor desse povo. Eu não vou ficar indiferente, inerte, não, silencioso, jamais. Mas eu vou responder à oração desse povo, vou restaurar a sua terra, vou restaurar a sua nação, não só no sentido físico, repito, mas também no sentido espiritual, porque na medida em que o povo buscava a Deus em humilhação, isso já mostrava, isso já indicava que Deus estava operando no coração das pessoas, trazendo-as de volta para Deus, trazendo de volta para o Senhor, que é o símbolo, uma característica de avivamento espiritual. Então, Deus já havia anunciado, proferido, lembrado o povo, ensinado o povo acerca dessa realidade. Ele se voltaria para o povo, se o povo se voltasse para ele, ele restauraria o povo, se o povo o buscasse. Então, é a verdade que você encontra aqui em 2 Crônicas. Voltemos para Jeremias 29. Jeremias 29.
Aqui a gente vê mais outra lembrança, mas agora num sentido mais prático, mais próximo, mais direto. Olha só, Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, que era o período do cativeiro, que o povo estava sendo corrigido, disciplinado pelo Senhor, pelo fato de ter abandonado os seus caminhos, 70 anos de punição. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Veja que Deus coloca aqui a realidade da disciplina que ele colocaria sobre o seu povo, porque o povo havia desobedecido, mas ele já promete que depois de um determinado período traria novamente o seu povo à terra da promessa. Mas como é que isso ia acontecer? Como é que isso ia se dar? Qual era o instrumento que Deus iria utilizar para cumprir essa palavra? Veja a sequência do texto, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, a posse da terra, o retorno à terra prometida. Veja, versículo 12, o instrumento. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele não está se dirigindo para uma pessoa individualmente. Ele está se dirigindo para uma nação. Quando esse povo lá no exílio, quando a nação, esse povo lá sob disciplina, fazer o quê? Ou fizer o quê? Invocar a Deus, invocar o Senhor, orar a Ele, orar ao Senhor. O que é que Deus vai fazer? Deus ele vai ouvir e vai promover o quê? Restauração. Como de fato ele promoveu restauração, não só no sentido de retornar o seu povo a Jerusalém, mas no sentido de mover o coração do seu povo para que o povo se voltasse para Deus. E por isso ele fala no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus aqui ele está fazendo uma promessa. Não importa se estejamos no exílio, não importa se nós estejamos sob disciplina do Senhor, não importa se nós porventura tivermos nos afastado do seu caminho, mas se nós o buscarmos com sinceridade do nosso coração, o seu povo, Deus se voltará novamente para o seu povo. E o que mais? Verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, Deus se deixa achar quando nós o buscamos. Deus ele se deixa achar quando o seu povo se volta para ele em oração. Isso que é, meus irmãos, isso que é, minhas irmãs, é avivamento, é refrigério espiritual, é renovo. Então, o que a gente observa aqui nessas passagens é que o Senhor, ele nunca está surdo. Não, nunca está surdo. O Senhor, ele nunca está indisposto a se voltar para o seu povo quando o seu povo o busca e o busca através da oração. Quando o seu povo se reúne como um só corpo para buscar a presença do Senhor. Então, Deus, através dessas palavras, ele nos dá essa garantia, a garantia de avivamento, a garantia de renovo espiritual, quando nós o buscamos e o buscamos em conjunto, quando nós o buscamos e o buscamos corporativamente. Na prática, meus irmãos, na prática, minhas irmãs, isso é o que se chama avivamento. Avivamento, ele é uma ação extraordinária do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. O avivamento é uma obra extraordinária do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. Tanto é que J. Packer, fazendo sua definição acerca do avivamento, ele diz o seguinte, e eu achei fantástica essa definição de J. Packer em relação ao avivamento. Ele diz: avivamento é uma obra extraordinária de Deus, o Espírito Santo, revigorando e propagando a piedade cristã em uma comunidade.
Eu vou repetir. Avivamento é uma obra extraordinária de Deus, Deus, o Espírito Santo, revigorando e propagando piedade cristã em uma comunidade. Então, para que este avivamento ele se dê, para que este avivamento ele ocorra, tem que haver um derramamento extraordinário do Espírito Santo na vida do seu povo. E como é que isso vem? Isso vem através das nossas orações. Abram aí, meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigida aos discípulos, como consequência, dirigida a cada um de nós. São palavras que surgem dentro de um contexto em que Cristo ele nos incita a orar. Ele nos estimula a orar. Ele nos ordena que nós oremos. Se você for pegar o versículo 9 até o versículo 12, você vê isso. Cristo nos incitando a orar. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele diz, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. E aí ele firma o nosso estímulo de buscar a presença de Deus em oração na bondade de Deus. Porque se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos quando estes nos pedem, muito mais Deus vai fazer a nós. E o que é que Deus ele vai nos dar? Quando nós o buscamos, quando nós pedimos, quando nós batemos a sua porta em oração, enquanto povo seu. Versículo 12. Olha só o que Cristo aqui nos ensina. Veja, verso 12, verso 13, melhor dizendo, versículo 13. 11, 13. Diz o seguinte, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, veja, o Pai Celestial dará quem? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se avivamento é um derramar extraordinário do Espírito Santo, se Cristo disse que o Espírito Santo ele é dado através das orações, resultado, avivamento só vem através de oração. É simples assim, meus irmãos. Por quê? Essa equação, essa soma espiritual, vamos assim dizer, que a gente observa aqui na palavra do Senhor. Avivamento é uma ação extraordinária de Deus e Espírito Santo, promovendo piedade cristã no meio da sua comunidade. E se o Espírito Santo ele vem quando nós pedimos, então o avivamento ele só pode vir quando a igreja de Deus ela se une, ela se reúne enquanto comunidade de Deus aqui buscando em oração. Esse é o modelo que a gente vê nas Escrituras Sagradas. Esse é o modelo que a gente vê na palavra do Senhor. Se não, vejamos, quando a gente estuda a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a gente observa, irmãos e irmãs, que existe uma conexão estabelecida entre oração e avivamento. Repetindo, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a gente percebe que existe o estabelecimento de uma conexão. Que conexão? Oração e avivamento, um vem após o outro. A igreja apostólica, a igreja primitiva, ela é muito clara em nos dar e nos fornecer esse exemplo. Se não, vejamos, antes de ascender aos céus, o que foi que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos? Ele prometeu dar o Espírito Santo. Rapidamente, vamos ver essa sequência de textos. Abram aí, por favor, Evangelho de João. Como é que acontece um avivamento? E veja como ele está diretamente relacionado à oração comunitária. Veja, João capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. Olha como inicia, como se processa, quais são os resultados quando há um verdadeiro avivamento. Você vê aqui todo esse modelo sendo delineado nas Escrituras Sagradas. Veja, palavra de Jesus, quando ele estava na companhia dos seus discípulos, palavra de Jesus, antes de ascender aos céus. Ele falou, João 14, versículo 16 e versículo número 17. Ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque o primeiro já era Cristo.
que estava falando aqui aos discípulos, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é ele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui Cristo ele faz a promessa da vinda do Espírito Santo antes de ascender aos céus. E momentos antes de ascender aos céus, quando ele ressuscitou, ele reiterou mais uma vez essa lembrança, que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, porque era lá em Jerusalém que eles receberiam o Espírito Santo na sua vinda. Abram aí, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Olha só, Lucas 24, versos 48 e 49. Lucas 24, 48 e 49. Olha só, aqui Cristo já havia ressurreto, mas não havia ainda ascendido, subido aos céus. E ele aparece para alguns de seus discípulos do caminho de Emaús. E veja só a orientação que Cristo dá. Veja, somando aquela que o Espírito Santo seria dado. Versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa? Aquela promessa que anteriormente ele havia falado da vinda do Espírito Santo. Para isso, o que é que os discípulos deveriam fazer? Permanecei, pois, na cidade, para quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Cristo foi dando toda a preparação do grande derramamento do Espírito Santo, do grande avivamento que ele iria proporcionar, avisando que ele seria substituído por outro Consolador, exortando aos discípulos que não saíssem de Jerusalém, porque em Jerusalém o poder seria derramado do alto, ou seja, o Espírito Santo. E o que é que acontece? Em obediência a essa palavra de Jesus Cristo, os discípulos eles se juntam. E se juntam com o propósito de orar. E se juntam com o propósito de buscar a presença de Deus. Olhem só como se comportava a igreja primitiva antes da descida do Espírito Santo. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 12, 13 e 14. Lembrem-se que Cristo havia dito que eles ficassem em Jerusalém. Ele especificou a cidade, em Jerusalém. Não seria na Galiléia, não seria em Samaria, mas seria em Jerusalém, na região da Judéia. Então diz o seguinte, versículo 12. Então voltaram para onde? Jerusalém, do monte chamado do Olival, que dista da cidade tanto como uma jornada de sábado, 1 quilômetro aproximadamente. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é Judas Iscariotes não, viu? Todos estes perseveravam unânimes, fazendo o quê? Discutindo política, discutindo os problemas da cidade, discutindo futebol, discutindo as últimas modas dos homens. Não, eles perseveraram unânimes, juntos como? Em oração, gente. Estavam reunidos corporativamente para orar. Juntos, os discípulos do Senhor, juntos, orando. Não só eles. Prossegue o texto. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles viviam reunidos para orar. Era uma contínua reunião de oração. De quem? Dos discípulos, dos irmãos de Jesus, de sua mãe, de outras mulheres, daqueles que estavam seguindo ao Mestre. Então Cristo havia ascendido aos céus, mas eles estavam orando. A promessa não estava se cumprindo ainda, ou não havia ainda se cumprido, mas eles estavam orando. E aí o que é que acontece? Acontece a consumação. Acontece o cumprimento da promessa. Atos capítulo 2. Olha só, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Conforme nós vimos agora há pouco, eles estavam reunidos com o propósito de orar. Não é isso que a gente viu agora há pouco? Que eles se reuniam ali no templo para orar. Então
Então eles estavam reunidos ali, quando houve a descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos em oração. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Estão lembrados da promessa ou da instrução que Cristo deu lá em Lucas capítulo 11, versículo 13? Que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai espiritual nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha a confirmação aqui, gente. Olha a confirmação aqui. Então, aqui você observa o quê? A realidade do avivamento como um derramar pleno, efusivo do Espírito Santo na vida dos irmãos, enquanto eles estavam reunidos. Eles não estavam sozinhos, não. Cada um na sua casa, não. Eles estavam reunidos no cenáculo do templo, ali orando e buscando corporativamente o Senhor. E o que é que acontece depois que há descido o Espírito Santo? O que é que acontece quando há a manifestação desse grande avivamento do Senhor ali na igreja primitiva? A gente vê os efeitos disso, num sentido bem prático, num sentido bem direto, num sentido bem verdadeiro. Em primeiro lugar, uma vez que o Espírito Santo havia se derramado, uma vez que o avivamento era uma realidade, o que é que você observa imediatamente? A vida piedosa que viviam os primeiros cristãos. Olha só, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 42 e 43. Olha só o modelo de igreja primitiva. Quando há avivamento, a igreja se comporta dessa forma. Quando há avivamento, a igreja ela age dessa maneira. Os cristãos, eles procedem dessa maneira. Como? Verso 42, verso 43. Diz o seguinte: e perseveraram juntos na doutrina dos apóstolos, veja, e na comunhão, veja, no partir do pão, veja, e nas orações. É interessante, meus irmãos, a gente observar esse ciclo virtuoso que há na questão da oração. A oração promove o avivamento. E o avivamento é mantido pelas orações. E esse ciclo, ele não para. Porque se parar a oração, vai parar Se parar a oração, para também o avivamento. Porque ele depende diretamente da oração. E aí ele fala, verso 43... em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então você vê aqui um dos efeitos diretos, concretos do avivamento: piedade, santidade, consagração. De quem? Da igreja que está sempre junta. Mas não só isso, você vê a ousadia. Atos capítulo 4, nós já lemos, é só para revisar. Atos capítulo 4. Eles buscam a Deus ali em conjunto, pedindo a Deus que lhes desse ousadia, e Deus lhes dá, porque quando a igreja é avivada, ela é ousada. Quando a igreja é avivada, ela se envolve no evangelismo pessoal. Quando a igreja é avivada, os cristãos pregam o evangelho com coragem, independente das perseguições. Atos capítulo 4, versículos 29, 30 e 31. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Parte da oração que eles estavam fazendo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, ousadia e coragem a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras sinais prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja avivada é a igreja que evangeliza. Uma igreja avivada é a igreja que prega e prega com ousadia. Mas veja como isso está relacionado com a vinda do Espírito Santo. Foi por isso que eu peguei, desde Lucas capítulo 11, versículo 13, para que a gente possa ver a sequência e entender que avivamento é muito mais do que aquilo que se fala por aí. Oba, oba, grito, pulo, isso não é avivamento. Isso é enganação de quente e fraco, para que ele não esteja em obediência à palavra, se é que são crentes. Então, veja, ousadia, ousadia. E aí o que é que acontece como fruto do avivamento? Crescimento, 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 crescimento que ele é exponencial, vamos assim dizer. Voltem aí, Atos capítulo 2, versículo 41. A primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo.
Olha aqui o número de pessoas que se convertem. Quando há avivamento é assim, uma conversão em massa. Conversão mesmo, até porque aqui, quando você era convertido, você assinava uma sentença de morte. Então não podia ser uma conversão da boca para fora, tinha que ser uma conversão verdadeira. 2:41, Atos 2:41, 4:1, 41. Diz o seguinte, então, os que lhe aceitaram a palavra, primeira pregação de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Cristo passou 3 anos com seu ministério aqui na terra. No máximo ele teve 100, 200, 300 seguidores. 3 anos. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas. Foi por isso que Cristo disse que obras maiores farão. É nesse sentido. E você já vai ver isso num sentido bem claro. Então, primeira pregação, 3.000 pessoas. Atos 4:4. À medida que a igreja se desenvolve e vai pregando o evangelho. Veja o que diz, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. De 3.000 pulou para 5. 2.000 conversões. Um espaço de tempo aqui curtíssimo, entre uma coisa e outra. E a igreja foi crescendo. Aí você avança. Atos 5, versículo 14. Atos 5, versículo 14. Veja que era 3.000, pulou para 5.000. E agora, como é que Lucas narra o crescimento da igreja? E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Perdeu-se a conta. 3.000, 5.000, e agora a gente não sabe mais não, entendeu? A gente só sabe que se multiplicou o número de discípulos, e somente na cidade de Jerusalém. Aí você avança um pouco mais, Atos capítulo 6, versículo 7. Olha só o que diz aqui o registro de Lucas. Olha só. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, veja, se multiplicava o número dos discípulos, mas agora, não só discípulos, não só pessoas comuns que se convertiam ao cristianismo, olha só, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, Atos capítulo 6, versículo 7. Então começou a tocar agora na liderança do judaísmo. Agora ninguém segura mais a igreja. Agora acabou, entendeu? Não tem mais como segurar. E é aquela questão, quanto mais perseguia, mais ela crescia. Quanto mais perseguia, mais ela se desenvolvia. Por quê, meus irmãos? Fruto da descida do Espírito Santo, de um grande avivamento, de um grande renovo espiritual. Tudo isso como resultado das orações conjuntas da igreja, clamando a Deus pela descida ou por uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. Não tem, meus irmãos, como a gente mudar. Esse é o relato bíblico, essa é a lógica bíblica. Então, tudo isso está diretamente relacionado às nossas orações enquanto igreja. Se eu não oro corporativamente, se eu não valorizo as reuniões de oração, se eu não estou junto com os meus irmãos para orar, nem que seja uma vez por mês, eu faço uma pergunta de retórica: haverá avivamento? E aí cada um de nós escolhe o caminho que a gente quer trilhar. Aqui, meus irmãos, não tem mais mamais, ou é ou não é, porque a Bíblia estabelece um princípio lógico, que avivamento vem com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem com oração. A igreja primitiva experimentou da presença do Espírito Santo porque conjuntamente buscou a presença de Deus. Se a igreja de hoje não faz isso, não tem avivamento. Pode ter pregador como for, pode ter evento como for, porque é só vento, é separado, é vento, entendeu? Não tem avivamento, por isso que se enganam. As pessoas que ficam dizendo, no Brasil avivamento, nunca houve. No Brasil, nunca houve avivamento. Eu desafio qualquer um a provar que no Brasil, na história do evangelicalismo brasileiro, isso do tempo do casal Calley até agora, nós não tivemos, ainda no nosso país,
um derramamento pleno do Espírito Santo. Houve o desenvolvimento do trabalho, houve a expansão do Evangelho, mas enquanto nação, ainda não. Ainda não. Está para vir, mas ainda não veio, porque não se seguiu essa sequência que a gente observa aqui em Atos dos Apóstolos. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente vê esse modelo que a gente encontra aqui nas Escrituras Sagradas, baseado sobretudo no livro de Atos, a gente vai chegar à conclusão, conforme nós estamos falando, que aqui é a bênção que Deus reserva para a sua igreja quando essa igreja busca a presença de Deus em reunião de oração. Mas não só isso, a gente vê que essa é uma realidade posta também ao longo da igreja de Deus, nos vários momentos em que a igreja experimentou de avivamento. Quando você olha e estuda um pouco acerca da história da igreja e acerca dos grandes avivamentos que houve na história da igreja, você vai ver essa mesma relação sendo confirmada. Que relação? Oração, avivamento. Oração, avivamento. Um exemplo disso, eu queria mostrar para vocês, foi o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, iniciando na cidade de Nova York, entre 1857 e 1858. Depois vocês podem até pesquisar na internet. Avivamento em 1858. Começou em uma reunião de oração composta por 7 pessoas. 7 pessoas. Especificamente falando, 7 empresários lá na cidade de Nova York. Depois se espalhou por toda a cidade de Nova York e depois se espalhou por todos os Estados Unidos da América. Não só promovendo renovo espiritual nos crentes, mas também promovendo conversão nos descrentes. Se estima que entre janeiro de 1858 a abril daquele mesmo ano, 1858, 300 mil almas foram convertidas a Jesus. Tanto é que eles fazem uma estimativa média de 50 mil almas por semana. 50 mil almas por semana. Eu estou falando de Nova York há mais de 100 anos atrás. Então, isso era muita coisa, isso era um impacto muito grande dentro da sociedade. Para se ter uma ideia, essa reunião de oração de empresários, que começou com apenas 7 irmãos, se espalhou, e só na cidade de Nova York, entre meio-dia e 1h da tarde, havia 150 reuniões de oração. Era 1 hora por dia, entre meio-dia e 1h da tarde. Um dos fundadores dessa reunião de oração, consequentemente desse grande avivamento que houve lá em Nova York, Jeremias Lafayette, eu não sei se a origem é francesa, eu não sei pronunciar direito. Ele disse o seguinte, olha só o que ele falou. Esse foi um dos idealizadores da reunião de oração, um dos 7 empresários que se reuniu para poder estar ali orando entre meio-dia e 1h da tarde, dentro de uma situação bem crítica que vivia a cidade. Ele dizia o seguinte, um dia, enquanto eu andava na rua, veio-me a ideia de 1 hora de oração, de meio-dia a 1h da tarde. Seria benéfica para os empresários. Muitos deles costumavam reservar esse tempo para descansar e se revigorar. Então ele usou essa estratégia. Já que a gente descansa nesse período de almoço, vamos dedicar 1 hora do nosso período de almoço, de descanso, para fazer o quê? Para orar. Então, dessa primeira reunião de oração, que foi realizada no dia 23 de setembro de 1857, vieram mais 150 reuniões de oração espalhadas em toda a cidade, ou seja, em toda a cidade de Nova York. A busca pelo Senhor nesses encontros era tão intensa que se testemunhava, abro aspas, os empresários não descansavam e não davam descanso a Deus. Os empresários não descansavam
e não davam descanso a Deus em virtude de buscarem ao Senhor em oração. Meus irmãos, minhas irmãs, o impacto, o grande resultado desse mover de Deus foi facilmente testemunhado por várias e várias pessoas. O ministro do Evangelho, chamado Samuel Prime, ele fez 2 declarações bem interessantes de tudo isso que se experimentou na cidade de Nova York, de tudo isso que se experimentou nos Estados Unidos, nesse avivamento de 1857, 1858. Ele diz o seguinte: primeiramente, este avivamento deve ser lembrado pelas próximas gerações como uma simples resposta de oração. Eu vou repetir. Esse avivamento deve ser lembrado pelas próximas gerações como uma simples resposta de oração. Porque tudo começou com uma reunião de oração. 7 pessoas que abriram mão de parte do seu horário de descanso para poder estar na presença de Deus, na presença de Deus, na presença do Senhor. Mas o próprio Samuel Prime, ele segue dizendo: as mudanças que aconteceram na igreja foram muito bem-vindas. Foi abençoado espetáculo para o mundo. Uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja de oração. Era um espetáculo sublime, quando isso foi visto como uma posição moral, não de uma igreja, mas da maioria das pessoas. A conduta moral mudou da cidade e também da igreja. Não de um lugar, mas de todos os lugares. Quando o impulso comum dos lugares, quando o impulso comum parecia mover a terra. Então, meus irmãos, avivamento é isso, é o mover de Deus, é o derramar do Espírito Santo, e ele está diretamente relacionado à oração, a oração comunitária. Então, a gente viu, quer seja pelo exemplo bíblico da igreja de Atos dos Apóstolos, quer seja pelo exemplo da história da igreja, no grande avivamento que houve lá na cidade de Nova York, que de fato há essa ligação. Quando o povo de Deus ora e o faz em conjunto, quando o povo de Deus se reúne para orar, Deus, ele derrama do seu avivamento. E por que eu falei isso? E por que eu insisti tanto nessa tecla? Para que a gente possa, meus irmãos, minhas irmãs, nos sentir motivados a estar na presença de Deus em oração, no seu sentido conjunto. Nós mostramos, pelo exemplo bíblico, nós mostramos, pelo exemplo histórico, que um avivamento é sim possível. Contudo, para que ele se torne realidade na nossa vida, existe uma necessidade que abrange a mim, abrange a você, abrange a todos nós. Uma necessidade de nós nos voltarmos para Deus em oração. Uma necessidade de nós priorizarmos as reuniões de oração da nossa igreja. Uma necessidade que nós temos de termos esse estímulo de buscar a presença do Senhor conjuntamente, clamando para que Ele possa ser favorável a cada um de nós, derramando o seu Espírito no nosso meio. Senão, a gente vai continuar vivendo, e a gente não vai experimentar um verdadeiro avivamento. Eu falei aqui do avivamento que houve lá em Nova York, 1857, 1858. Eu podia falar aqui do avivamento que houve entre os morávios, que gerou um grande trabalho missionário por todo o mundo. Eu podia falar aqui, melhor dizendo, do avivamento que houve lá na Europa, se eu não me engano, no norte da Europa, com os irmãos do Feno. Era esse nome que era dado em virtude deles se reunirem em campos de feno para buscar a presença de Deus, e ali se tocou no coração de muitas pessoas, e o avivamento chegou a mais de 300 mil pessoas, se eu não me engano, na Escócia. Enfim, se eu for falar, meus irmãos, é muita história acerca do avivamento, e aí eu vou ver que existe uma origem comum de todos eles. Qual é a origem comum? Se juntar para orar, se juntar para buscar a presença de Deus. Então, não tem como nós fazermos diferente. Se o nosso objetivo é experimentar um avivamento, se o nosso objetivo é experimentar a presença de Deus, eu tenho que cumprir com esse compromisso, eu tenho que cumprir com essa responsabilidade, porque, como eu sempre gosto de dizer, ninguém tira sangue de tapioca. Então você não pode fazer as coisas invertidas esperando os mesmos resultados, não pode. Para que você possa ter os mesmos resultados, você tem que seguir o mesmo padrão. Do contrário, você vai tentar e nunca vai chegar lá.
Então, quais são os benefícios? Pelo menos um, só deu tempo de ver um. Pelo menos um, de nós orarmos em conjunto. Avivamento, renovo espiritual. E aí, mais uma vez, eu queria reiterar essa necessidade que nós temos de, como igreja do Senhor, reservar esse tempo, o tempo de oração conjunta com os nossos irmãos, porque é assim que Deus ele vai agir, é assim que Deus ele vai nos abençoar, é assim que Deus ele vai refrigerar o seu povo através do Espírito Santo. Um segundo benefício, não vai dar tempo de ver, concordância e resposta. Depois, se vocês quiserem, podem pegar aqui no material. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 19 até o versículo 20, mas não vai dar tempo da gente abordar esse aspecto em virtude do nosso tempo de aula já está bastante esgotado. Mas eu pelo menos queria deixar isso. O primeiro benefício, o primeiro privilégio, a primeira bênção, quando a Igreja de Deus busca corporativamente ao Senhor, ou seja, avivamento e renovo espiritual. Eu queria fechar com as seguintes palavras. Irmãos, irmãs, orar em conjunto é uma bênção que gera bênção. Orar em conjunto é uma bênção que gera bênção. A bênção da presença profunda de Deus através de um avivamento, a bênção da comunhão entre os filhos de Deus, que foi o ponto que a gente não viu. Então, nesse sentido, cabe a cada um de nós refletir enquanto igreja em relação às participações nossas em nossas reuniões de oração. Orar em conjunto é uma exigência bíblica. E se você não atenta para essa exigência, você está em falta com Deus, você está em falta com o Senhor. Então, diante desse quadro, o que é que você deve fazer? Se organizar em termos de agenda, se organizar em termos de horário, e estar aqui junto com os outros irmãos, buscando a presença de Deus em oração. Fazer como nós fizemos no último dia 1º de março, 40 irmãos aqui orando na sexta-feira. Fazer como nós fizemos nas últimas 2 sextas-feiras, mais de 30 irmãos aqui buscando a presença de Deus em oração. E o que estamos fazendo nós, às sextas-feiras à noite? Se você tiver um compromisso em que a sua ausência se justifique, tudo bem. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe da sua realidade. Mas, porventura, você não tiver esse compromisso, você não tiver compromissos, esteja aqui. Se não toda sexta-feira, pelo menos uma. Se não todos os sábados pela manhã, pelo menos um. Se não todas as terças-feiras, pelo menos uma. Para que você possa estar aqui orando, e deste exercício espiritual da oração, nós possamos experimentar o renovo de Deus na nossa vida, experimentar do seu avivamento, sentir profundamente a sua presença e isso poder irradiar em nossas vidas com uma vida de piedade, com uma vida de ousadia e com a vida de almas rendidas ao Senhor Jesus Cristo, como nós observamos na igreja de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos estimule mais e mais a estar na presença de Deus, não só individual, mas também coletivamente para a glória do seu nome. Grandes coisas, Deus há de fazer em nós, quando nós efetivamente buscarmos a sua presença. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos estimule, que Ele nos impulsione e que nós sejamos uma igreja viva e avivada através da oração. Amém.